Amém. Vamos abrir a Bíblia, aqueles que estão com a Bíblia aí, abram as suas Bíblias, no livro de Lucas. Lucas capítulo 18. E eu quero ler um verso com vocês do capítulo 18, que é o verso 8. Lucas capítulo 18, verso 8. Tá, eu vou esperar todos encontrarem, para que possamos ler juntos. Lucas capítulo 18, no verso 8. Diz assim o verso 8. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? É interessante que essa pergunta, esse verso começa e termina. Começa dizendo sobre um juiz iníquo, um juiz que era mau, um juiz que, na verdade, uma viúva precisou ficar insistindo com ele para que ele atendesse, ou para que ele julgasse a causa dela. E aí o verso termina com a pergunta: quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Quando Jesus voltar a esta terra, ainda ele vai encontrar fé? E aí nós poderíamos pensar assim: o que é fé? Quando nós vamos para a Bíblia com essa pergunta, porque nós precisamos buscar a resposta para essa pergunta do verso 8. Se quando o Filho do Homem vier, será que nessa terra ainda ele vai encontrar fé? E para começar a responder então essa pergunta, nós precisamos iniciar perguntando: o que é fé? O que é fé? E quando nós vamos para a Bíblia, no livro, nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas o livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 1, nos faz entender que fé é acreditarmos naquilo que nunca vimos. É você acreditar naquilo que você nunca viu. E a pergunta é: quando Jesus voltar, quando o Filho do Homem vier, as pessoas ainda estarão acreditando naquilo que elas nunca viram? Nós já definimos o que é fé, porque a Bíblia define que fé é você acreditar naquilo que você nunca viu. Porém, de onde veio a fé? Quando nós perguntamos de onde veio a fé, a Bíblia responde assim, ó: a fé é um dom de Deus. É Deus que internaliza na vida do ser humano a fé. A fé é um dom de Deus. E é interessante que, sem exceção, todos os seres humanos nesta terra, ao nascer, automaticamente Deus internalizou na vida dele a fé. Todo ser humano tem fé. E você pode perguntar: pastor, o ateu tem fé? Tem, até o ateu tem fé, porque a fé é um dom de Deus. E Deus deu fé para todas as criaturas, todos os seres humanos nesta terra. Deus internalizou a fé na vida nossa como seres humanos. A fé é um dom de Deus. Então, voltando à pergunta: quando o Filho do Homem vier, ainda encontrará fé na terra? Deus internalizou fé. Fé nós já vimos que é acreditar naquilo que nunca vimos. Mas quando Jesus voltar, ainda ele vai encontrar fé na terra? Sabe, irmãos, sabe, amigos, nós não podemos esquecer que, assim como nós temos, todo ser humano nesta terra tem uma missão. Satanás também, quando ele veio para essa terra, ele veio com uma missão. E quando nós vamos à Bíblia procurar ou encontrar na Bíblia qual é a missão de Satanás, a Bíblia diz assim, ó: a missão dele é matar, roubar e destruir. Satanás, quando ele veio para essa terra, ele veio com essa missão: matar, roubar e destruir. Matar é uma característica de Satanás, roubar é uma característica de Satanás, destruir é uma característica dele. Essa é a missão dele na terra. E a missão dele se resume nessas três coisas. Porém, irmãos, nós não podemos esquecer disso nunca. Olha que Deus, ele internalizou na sua vida a fé. Mas o diabo é um ladrão, porque uma das coisas que fazem parte da missão dele é roubar. Então você não pode esquecer: Deus internalizou na sua vida a fé, mas o plano de Satanás é roubar da tua vida a fé que Deus internalizou. E aí, voltando para a pergunta inicial do verso 8 do capítulo 18, quando Jesus voltar, ainda ele encontrará fé na terra? Mas, pastor, ele deu fé para todos. É verdade, ele deu fé para todos. Mas a missão de Satanás é roubar. E o que Satanás mais deseja na vida do ser humano é roubar a fé que um dia Deus internalizou na vida do ser humano. Essa é a missão dele. Isso faz parte da missão dele. Tirar da sua vida a fé que Deus internalizou quando você veio à existência, quando você nasceu. Essa é a missão de Satanás. Sabe,
E ele luta de todas as maneiras. O alvo dele, roubar ou tirar a fé que Deus internalizou na sua vida. E quem sabe nessa tarde eu estou falando para alguém que está perdendo a fé na volta de Jesus. Quem sabe eu estou falando nessa tarde para alguém que está perdendo a fé na salvação. Quem sabe nessa tarde eu estou falando para alguém que está perdendo a fé no Jesus que salva. Quem sabe eu estou falando para alguém que está perdendo, que Satanás está tirando a fé no Jesus que opera milagres. Quem sabe nessa tarde eu estou falando para alguém que está perdendo a fé no Jesus que deu a vida para salvá-lo, que oferece de graça para ele salvação. E esse é o trabalho do inimigo na terra. Quando o Filho do Homem voltar, a Bíblia pergunta, achará fé na terra? Sabe, pouquíssimas pessoas ainda terão fé quando Jesus voltar, porque elas perderão a fé para Satanás. Satanás vai roubar a fé delas. Pessoas se tornarão céticas, pessoas não vão acreditar mais em nada, pessoas automaticamente vão se entregar, porque perdeu aquilo que é o bem mais valioso de um ser humano, é a fé. É o bem mais valioso, uma palavrinha de apenas 2 letras, mas o bem mais valioso. É por isso que a Bíblia pergunta, quando o Filho do Homem vier, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Sabe, para tirar a fé da vida dos seres humanos, para roubar a fé, Satanás faz tudo que ele pode. Algumas vezes ele coloca os sofrimentos, algumas vezes ele coloca as provas, algumas vezes ele trabalha para tirar aquilo que nós gostamos, algumas vezes ele destrói os nossos queridos. São muitas coisas que ele usa, mas o alvo dele é tirar a fé dos seres humanos. Quando Jesus voltar, ele ainda vai encontrar fé na sua vida? Você ainda vai ter fé? Ou você já perdeu essa fé para Satanás? Ou ele já conseguiu roubar essa fé que Jesus internalizou? Porque, como eu disse, a fé, a Bíblia diz que é um dom de Deus. Quantos estão vivendo hoje como céticos? Não acreditam em mais nada. Quantos estão vivendo dessa maneira? Porque esse é o alvo de Satanás. E aí eu quero terminar a minha fala dessa tarde, mostrando a vocês como que Satanás trabalha para tirar esse bem tão precioso que Deus internalizou na nossa vida, que é a fé. A maneira que ele trabalha. A Bíblia diz, e nós podemos fundamentar essa nossa fala na história de Jó. A Bíblia diz que Jó vivia nesta terra, e Satanás ele começou a trabalhar para tirar a fé de Jó. E é interessante que ele não vai direto na fé do indivíduo, mas ele começa tirando aquilo que ele sabe que os seres humanos gostam. Jó amava os seus filhos, o inimigo tirou os filhos. Jó tinha muitos bens, o inimigo tirou os bens. Jó tinha amigos, o inimigo tirou os amigos. Jó tinha muita riqueza, o inimigo tirou a riqueza. E ele foi tirando. Jó tinha saúde, Jó era saudável, o inimigo tirou a saúde. E o inimigo tirou tudo que ele podia tirar de Jó. E é interessante, irmãos, quando a Bíblia faz essa narrativa do inimigo tirando as coisas de Jó. A Bíblia quer nos fazer entender que nunca foi alvo do inimigo tirar as coisas de Jó. O alvo do inimigo era tirar a fé que Jó tinha em Deus. Esse era o alvo. Mas a maneira que ele trabalha, de maneira sutil, ele vai tirando. E aí eu poderia dizer para vocês o perigo de nós vivermos nessa terra nos prendendo às coisas. Vivermos nessa terra presos às coisas dessa terra. Porque essas coisas, quando nós estamos presos, Jesus sabiamente disse assim, ó, aonde está o teu tesouro, ali também vai estar o teu coração. Se o teu tesouro está no teu carro, tu pode perder. Se está no apego da sua família, pastor, é errado ter apego à família? Não. Só que Jesus diz assim, ó, quem não deixar pai, irmão por causa de mim, não é digno de mim. Então, por mais que nós amemos a nossa família, nós podemos perder e temos que nos preparar psicologicamente para isso. Jó perdeu os filhos. E um dia, Jó perdeu a própria esposa. Porque ela olhou para Jó e disse assim, amaldiçoa teu Deus e morre. Então Jó perdeu tudo. Como eu disse, nunca foi alvo do inimigo tirar de Jó as coisas. Não, o alvo dele não era esse. O alvo do inimigo era tirar a fé de Jó. Porém, a Bíblia diz, irmãos, que Jó tinha uma fé inabalável. Jó tinha uma fé fundamentada. Jó tinha uma fé que ele não abria mão dela por nada. Ele perdeu tudo. Bens, perdeu os amigos, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu todas as propriedades,
Perdeu a esposa, perdeu tudo. Mas ele, com a fé dele fundamentada, o inimigo instigou, tentou. Mas a fé dele era fundamentada, ele tinha uma fé inabalável. E porque, irmãos, o inimigo não conseguiu tirar de Jó a fé, ele perdeu. Porque a Bíblia diz, irmãos, que no final da história de Jó, o Senhor não apenas devolveu para Jó o que o diabo tinha tomado. A Bíblia não diz que o Senhor devolveu. A Bíblia diz que o Senhor deu em dobro tudo o que o inimigo tomou. Por isso eu disse para vocês, a fé é o bem mais precioso que a vida espiritual pode nos conceder. É a fé. A fé é o bem precioso. Que pena que muitos não valorizam. Mas se você não valoriza, o plano de diabo é realmente tomar ela, porque ele é ladrão, ele rouba. A fé, irmãos, é um bem que Deus nos deu, porque a fé Deus internalizou na vida de todos os seres humanos, mas o diabo tira a fé. Como ele não conseguiu tirar a fé de Jó, o Senhor deu em dobro tudo que Jó perdeu, tudo que o inimigo tomou. Queridos irmãos, queridos amigos, a pergunta é, quando o Filho do Homem voltar, ainda encontrará fé na terra? Quantas das vezes nós dizemos que temos fé, mas temos fé quando tudo está bem. A nossa fé, ela é de momento. Quando tudo está bem, dizemos que temos fé. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, começam a piorar, começam a ficar complicadas, parece que é uma fé levada pelo vento, ela vai embora. Não é essa fé que Deus internalizou na nossa vida. A fé que Deus internalizou na nossa vida, irmãos, é uma fé inabalável. É uma fé que ainda que tenhamos que perder nessa terra, ainda que tenhamos que desprender de tudo nessa terra, essa fé precisa ficar internalizada, essa fé precisa ficar conosco. E é interessante, quando nós analisamos a fé na vida de Jó, se nós perdermos tudo nessa terra, se o inimigo levar tudo o que temos, mas ele não conseguir mexer na nossa fé, nós seremos vencedores. Quando o Filho do Homem vier, você vai dizer, Senhor, eu estou aqui, eu não perdi a fé que o Senhor internalizou na minha vida. Senhor, Ele não levou a minha fé, eu estou aqui com a minha fé. E para os que têm fé, irmãos, para aqueles que não perderam a fé, eles estarão salvos. Então a vida espiritual seria assim, ó. Por que muitos vão ficar fora do céu? Porque deixou o inimigo roubar a sua fé, perdeu a sua fé para o inimigo, por isso ficarão fora do céu. É por isso que nessa tarde nós temos a alegria de ter duas pessoas ainda batizando, porque o Espírito Santo está nessa terra, enquanto ele estiver aqui, haverá salvação, haverá pessoas sendo salvas. E eu quero nessa tarde, irmãos, convidar aqui a Josiane e o Mateus. Venham aqui à frente. Eu quero nessa tarde apresentar para vocês esses dois filhos de Deus, que bondosamente eles tiveram a coragem de deixar que essa fé seja prática na vida deles, de deixar que essa fé seja, então, automaticamente uma fé em ação. É por isso que eles vêm, pode vir mais para cá. Uma fé em ação, uma fé na qual Deus pode automaticamente ir fortalecendo essa fé. Eles estão respondendo essa pergunta inicial. Quando o Filho do Homem vier, achará a fé da terra. Eles estão de maneira prática vindo aqui, dizendo, eu estou aqui. E na verdade, Mateus e Josiane, não é o mais difícil vir aqui tomar essa decisão. Não é fácil, mas não é o mais difícil. O difícil é a partir de agora, vocês colocarem essa fé em ação. É a partir de agora essa fé ser desenvolvida. É a partir de agora você permitir acreditar nas promessas existentes na palavra de Deus. E ainda que vocês percam tudo nessa vida, não deixe que o inimigo tire essa fé que foi internalizada na vida de vocês. Ainda que percam a vida, creiam. Se vocês creem, a Bíblia diz, vocês sempre verão a glória de Deus. Sempre, se nós cremos, a glória de Deus vai ser vista. Porém, a Bíblia narra algumas histórias de pessoas que perderam a fé. E eu termino contando para vocês essa história. Um capitão, ele era o capitão bem chegado ao rei de Israel. E o profeta levanta e diz assim, amanhã, tal hora, lá em tal lugar vai ter comida. Deus está mandando eu dizer que amanhã vai ter comida. E o capitão incrédulo levanta e diz assim, olha, esse homem está louco. Porque ainda que Deus fizesse o céu inteiro de janela e mandasse comida, isso nunca aconteceria.
E o profeta, irmãos, que havia dito que amanhã, em tal hora, iria ter comida, quando ouve aquilo do capitão, ele diz: olha, capitão, os incrédulos nunca vão ver os milagres de Deus. E porque você está dizendo, capitão, você está sendo contra a palavra de Deus, você vai ver a comida, mas você não vai comer. E o dia seguinte, irmãos, os leprosos vieram e disseram: olha, em tal lugar nós fomos e tem muita comida. E o povo saiu louco para ir buscar a comida, porque eles estavam vivendo uma fome terrível. Eles saíram loucos. Quando os leprosos chegaram dizendo que tinha comida, eles saíram loucos. E o capitão foi junto. E quando chegou, irmãos, naquele lugar onde tinha muita comida, o capitão viu a comida. Porém, as pessoas tão loucas para comer que derrubaram o capitão e pisaram em cima do capitão, e o capitão morreu. Ele viu a comida, mas ele não pôde comer a comida. Porque incrédulos veem os milagres, mas não participam. E o incrédulo, irmão, vai ver Jesus voltar. Só que eles não vão para o céu. Eles não vão conseguir olhar para Jesus. Porque quando o Filho do Homem voltar, respondendo a pergunta, vai existir um grupo seleto que vai ter fé. Mas o incrédulo, eles não vão conseguir ver. É a volta de Jesus, mas eles não conseguirão olhar para Jesus. Incrédulos. E essa é a obra de Satanás. Quando nós vamos para a Bíblia diz assim: o Deus desse século cegou os incrédulos. Estão cegos, porque eles não conseguem ver o poder de Deus. Eles não conseguem participar dos milagres de Deus. Por isso, Josiane e Mateus, esse, como eu disse, é um passo difícil, mas não é o mais difícil. O mais difícil é a partir de agora, vocês colocarem a fé em ação. É a partir de agora. Essa fé ser cada dia desenvolvida, para que quando o Filho do Homem vier, eles possam encontrar fé na vida de vocês. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para isso. Não esqueçam, incrédulos verão os milagres, mas não participarão deles. Eles vão ver, mas não vão participar. A volta de Jesus, o maior de todos os milagres, os incrédulos não poderão participar. Mas que Deus nos ajude e que Deus a cada dia confirme essa nossa fé, fundamente a nossa fé, para que nós vejamos os milagres e venhamos participar de todos eles. Que Deus nos abençoe para isso. Amém. Eu vou chamar aqui a irmã Cleonice e a irmã Lica, tá? Vocês vão ficar aqui do lado deles, aqui por enquanto, e eu quero fazer um voto aqui para o Mateus e a Josiane. Mateus e Josiane, vocês creem em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Amém. Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? É desejo de cada dia fazer o uso da palavra, alimentar da palavra e deixar que a palavra fale para vocês qual é o plano de Deus para a vida de vocês? Amém. Vocês creem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? É desejo de vocês cuidar desse corpo para que realmente seja ele a morada onde o Espírito Santo possa habitar em vocês? Amém. Vocês creem que Deus estabeleceu a Bíblia como a palavra, e na Bíblia tem os 10 mandamentos. Vocês creem que os 10 mandamentos, inclusive o sábado, o 4º mandamento que requer a guarda do sábado, é desejo de vocês observar, guardar os 10 mandamentos, inclusive o sábado, como o dia do Senhor? Amém. A Bíblia diz que essa igreja foi dada para ela a missão de pregar o Evangelho. É desejo de vocês se tornar um missionário e ajudar essa igreja a pregar o Evangelho em todo o mundo para que Jesus volte? Amém. A Bíblia diz que muitas das vezes nós não conseguimos ir pregar o Evangelho, mas podemos contribuir com a pregação através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. É desejo de vocês serem fiéis mordomos, dando aquilo que é de Deus, que é a 10ª parte, e também contribuindo com as ofertas? Amém. A Bíblia diz que daqui a uns dias Jesus vai voltar. É desejo de vocês estarem prontos, preparados para a volta de Jesus? Amém. A Bíblia também diz que a igreja adventista do 7º dia, ela nasceu de uma profecia. É desejo de vocês se tornarem membros desta igreja? Porque a igreja não se limita aqui no distrito de Itajubá. A igreja, nós somos mais de 22 milhões ao redor do mundo. É desejo de vocês se tornarem membros dessa igreja? Para se tornar membro dessa igreja, Jesus nos ensinou que é preciso ser batizado, mergulhado nas águas. É desejo de vocês serem batizados da maneira que Jesus foi? Amém. Como vocês viram, eles responderam as perguntas de maneira afirmativa. E eu quero então fazer uma pergunta para vocês agora. Quantos estão felizes com a decisão
desses dois. Levantem as mãos. Amém. Deus seja louvado. Então, neste momento, a irmã Cleonice e a irmã Lica vão fazer cada uma oração, colocar a vida de vocês nas mãos de Deus. Ok? Através que a tua unção, que o teu Santo Espírito esteja sobre eles. Que o Senhor fortaleça eles na fé. Que o Senhor esteja constantemente ao lado deles. Esteja com todos nós. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bondoso Deus, que alegria poder participar desse evento. Hoje, que essas duas almas descerão nas águas, que o Senhor os acompanhe. De hoje em diante, tome em tuas mãos, Pai, a Josiane, o Mateus, que sejam um exemplo da tua existência, que eles possam dar testemunho vivo, que só o Senhor pode salvar. Amém. Nos abençoe também todos que estão aqui presentes, que confiam no Senhor, que o Senhor esteja conosco, o teu Santo Espírito, e que não nos deixe. Eu sei que virá momento de aflição, de tristeza, mas o Senhor não vai nos abandonar. O Senhor estará sempre presente. Eu agradeço por essa oportunidade, por essa tarde feliz, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, Mateus agora e a Josi vão se preparar. Eu também vou me preparar. Enquanto isso, a Príscila vai vir aqui para cantar alguns louvores em nome do nosso Deus. E você, continue aí, que daqui a pouco você vai assistir, então, essas duas pessoas entregarem a vida a Jesus Cristo. Eu vou me preparar para ir ali para a piscina e você vai nos ver agora já dentro da piscina. Mas enquanto isso, a Príscila vai cantar alguns louvores aqui para a honra e glória do nosso Deus. Continuarmos então a nossa adoração. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Vinde às águas, nós vamos cantar. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e que já se sente perdido, vinde tomar e beber, que inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai o seu nome, enquanto perto ele está. Deixe o ímpio em seus caminhos, deixe o homem seus pensamentos maus, e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e que já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai o seu nome, enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem
Mateus. Eu conheci o Mateus ali na escola. Qual é o nome daquela escola, Mateus? Ali onde fez os Caleb. Ali foi o primeiro contato que eu tive com ele. Eu tive contato primeiro com o Mateus e depois com a Josi. Mas desde aquele momento o Mateus, ele amava a igreja como ele ama até hoje. E ele um dia ele disse assim para mim: pastor, eu vou me batizar na data do meu aniversário. E eu perguntei: Mateus, quando é o seu aniversário? Ele disse: pastor, eu faço aniversário no dia 5 de junho. E eu guardei a data 5 de junho. Aí essa semana, porque 5 de junho foi ontem, né? Semana passada eu acho que eu entrei em contato com o Mateus e falei: Mateus, o dia 5 de junho está chegando. Ele disse: pastor, eu achei que o senhor ia esquecer. Aí eu falei: eu não podia esquecer, eu não posso esquecer. Mas ele prometeu que ele batizaria na data do seu aniversário. E eu disse: olha, Mateus, só que o aniversário vai ser na sexta, nós faremos o batismo no domingo. E aí ele aceitou, graças a Deus, porque ele aceitou. Só que aí um dia ele mandou um áudio para mim dizendo assim: pastor, nós íamos fazer uma surpresa para a mãe, só que mãe também quer ser batizada. Na verdade eu quero explicar para você, já expliquei para os anciãos. A Josiane, o pastor Flávio, fez a profissão de fé dela. Ela é membro da igreja, tá? Porém, ela tinha um desejo muito grande de ser batizada. Então, a Josi, ela batiza hoje, mas ela já é membro da igreja. Então, graças a Deus por isso, porque ela sempre teve esse sonho de ver a vida dela ser sepultada nas águas para ela nascer uma nova criatura, uma nova pessoa em Jesus Cristo. E como esse é o desejo deles, neste momento, então, nós iremos preparar para fazer os batismos. Pai querido, eu te entrego a Josiane e o Mateus neste momento. O céu festeja pela decisão que eles tomaram. Coloque o nome deles no livro da vida. Dê a eles a certeza que o céu está reservando a eles a coroa da vida. E eu, como ministro do Evangelho, cumprindo a ordem do Mestre, para perdão de todos os seus pecados, farei os batismos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.